Fala aí, meu amigo, minha amiga, meu cara e minha cara tricolores, tudo bem? E aí, o que vocês acharam da partida de ontem do São Paulo contra o Juventude? Cara, eu vi alguns comentários por aí dizendo que foi uma partida fraca. Cara, sério, honestamente, eu não consigo achar uma partida fraca. Não consigo, pra quem há pouco tempo atrás tomou 4 do Vasco no Morumbi. É fraca? Aquele primeiro jogo contra o Flamengo assustou, deixou a gente muito preocupado. Foi um balde de água fria, né? A gente achava que, pô, tudo bem, ali estava sem o Luciano, sem o Bobadilla, mas eu achei que ali faltou o Crespo mostrar para o Flamengo que ele não ia só para se defender. Mas tudo bem, é o primeiro jogo dele é justificável. Ele está tentando achar uma equipe, tentando achar um time. E todo mundo achava, vai ser derrota contra o Bragantino. E não foi. Se tivesse que ter um ganhador contra o Bragantino, seria o São Paulo. Ali até os primeiros 35 minutos do primeiro tempo, foi um domínio absurdo do São Paulo contra o Bragantino. Era para ter feito uns 3. Aí o Bragantino acha empate, depois acha virada. O São Paulo reage, coisa que é muito difícil, coisa que é dificílimo. O São Paulo reage, vai lá e busca o empate contra o Bragantino, que é um time forte de transição rápida. O São Paulo conseguiu, inclusive, não sofrer com as transições rápidas do Bragantino, mesmo correndo atrás do resultado. O que mostra uma evolução claríssima disso. E contra o Corinthians foi algo bem parecido. Não, acho que não. Copa do Brasil foi um massacre ali, uma imposição. Parecido, sim. Esse jogo contra o Corinthians, ele foi mais linear, mais dominador do que aquele Corinthians e São Paulo no Campeonato Paulista, que foi 3-1. Eu estava no Morumbi. Foi 3-1. O primeiro tempo São Paulo foi um horror naquele jogo. Foi um horror naquele jogo. E esse 2-0 agora com o Crespo, São Paulo foi dominante o tempo inteiro. Dominante sobre o Corinthians o tempo inteiro. Né? E ontem, cara, você viu o primeiro tempo ali, o São Paulo... Até comentei com nossos amigos aí do tiro de meta, do Emerson. Comentei com eles. Tá parecendo muito aquele time do Dorival. Parecendo muito aquele time do Dorival, em que circulava muito a bola, né? Circulava a bola para um canto, para o outro, tinha paciência para chegar ao gol, né? Tá me parecendo muito com aquele time do Dorival. E o esquema, embora seja com 3 zagueiros, mas quando o Dorival chega no São Paulo, ele não tem esses pontas. Ele não tem os pontas, então ele jogava também com 2 atacantes. Ele jogava também com o meio campo mais preenchido. Né? O Dorival gosta de jogar com pontas, mas no São Paulo ele não tinha pontas. Né? Quem está destoando, obviamente, né, é o Cédric. Né? Realmente o Cédric está deixando saudades do Igor Vinícius, por incrível que pareça. Né? O Igor Vinícius, por exemplo, nesse esquema com 3 zagueiros, ele seria mais útil do que o Cédric. Isso é fato. Pode gostar ou não, mas é só uma realidade. O Igor Vinícius é ruim, é horroroso. Mas nesse esquema com 3 zagueiros, ele funciona mais que o Cédric. O Cédric não consegue ir na linha de fundo, ele não consegue acertar um cruzamento. É um jogador extremamente limitado. Vamos ver se o Mike aí do Sub-20 surpreende o Crespo aí nos treinamentos. O Crespo, ele não está utilizando os meninos de Cotia, embora tenha dado a oportunidade mais para o Rodriguinho, né? O Rodriguinho é o que mais tem jogado com o Crespo. Mas, por exemplo, o Ferreirão não tem entrado. Até acho que o Ferreirão pode fazer aquela que o Alisson fez, porque o Ferreirão, até o Sub-19, até o Sub-17, Sub-19, ele jogava como o meia armador do São Paulo. Talvez o que falte é personalidade do jogador. A gente cobra do treinador, tal, e etc e tal, mas às vezes o jogador tem que ter personalidade. Chegar o Lucas Ferreira ali pro Crespo e o Crespo. Olha, até o Sub-19 eu joguei como um meio armador. Só no meu último ano, no Sub-20, é que eu joguei mais pelo lado do campo, como um ponta. Se o senhor precisar, eu estou disponível. O jogador tem que ter personalidade para isso. Até acho que o Lucas Ferreira ali, naquela posição em que está o Alisson, ele poderia ou pode render mais do que o Alisson, porque ele já conhece a posição. Rodriguinho ontem, inclusive ele participa da jogada do gol, ele que toca pro Ferreirinha, o Ferreirinha faz aquela
Jogada espetacular. Como é bom você ter um jogador que não faz mais do mesmo. Porque o Ferreirinha, ele erra muito a última decisão, ele erra muito a tomar a decisão final. Mas eu acho que ele tem um melhor 1 contra 1 do futebol brasileiro. Sem exagero, sem exagero. Para mim, não tem ninguém que tem 1 contra 1 melhor do que o Ferreirinha no Brasil. Falta o Ferreirinha a última decisão, sabe? Ele é o acabamento final. E eu acho que ele também, como o Crespo joga com 2 atacantes, o Ferreirinha tem perdido espaço. Tá entrando, mas assim, eu acho que o Ferreirinha merece jogar mais. Eu quero ver como que vai ficar quando o Lucas voltar. A gente espera que o Lucas volte. Tava até comentando, né? Cara, o São Paulo, se você conseguir um lateral direito, com a volta do Lucas, daqui a 2 meses, espero que o São Paulo ainda esteja nas Copas, com a volta do Lucas e do Oscar, o São Paulo fica um time muito forte. Muito forte. É um time muito forte. Bem treinado, é um time muito forte. Que pode brigar sim pelas Copas. Por exemplo, eu já estou com uma expectativa do São Paulo aí, já nesse ritmo aí com o Crespo, nessa pegada de jogo, eu já estou com expectativa do São Paulo já ser ali G6 do Campeonato Brasileiro, mesmo tendo largado mal. E quero concluir, eu não posso deixar isso passar, é sempre bom estar lembrando, até mesmo para aqueles retardados mentais que defendiam o trabalho anterior. Só jogos que dava para ganhar. Vamos somar o que tem hoje. O São Paulo está com 19 pontos, correto? O líder do Campeonato Brasileiro tem 35 pontos, correto? Então o São Paulo hoje tem 19. 2 pontos do Sport. 2 pontos do Sport. 21. Vou pegar os jogos que empataram só no Morumbi. 2 pontos do Cruzeiro, que estava na fase horrorosa quando enfrentou o São Paulo. 23. 2 pontos do Fortaleza. 23 com 2, 25. Certo? Não vou nem contar jogos fora de casa que dava para ganhar. 25. 3 do Vasco. 28. Certo? 3 do Mirassol. 31. Só jogos no Morumbi. Só jogos no Morumbi. Onde São Paulo estaria hoje na tabela? Cara, não é grandes equipes essas que eu estou falando. O Cruzeiro, sim. Mas quando o São Paulo enfrentou o Cruzeiro estava uma draga. Estava mais de não sei quantas partidas sem ganhar de ninguém. Hoje o Cruzeiro está bem. Mas quando enfrentou o São Paulo, estava uma merda. E não estou nem contando jogos fora de casa, como Ceará, sabe? Não estou nem contando esses jogos contra o Atlético Mineiro, que estavam uma merda. Ceará, Botafogo, que estava numa fase horrorosa quando enfrentou o São Paulo. Não estou nem contando isso. Agora, não estou dizendo aqui que o São Paulo ia brigar pelo título. Mas nesse exato momento, ele poderia estar ali, ó. 3º, 4º colocado, não perdendo os primeiros colocados de vista. Aí vai vir algum retardado mental, dizer, não, mas as dificuldades que o treineiro que pulava no colo do jogador anterior tinha, e esse agora não está tendo? Está tendo até mais desfalques. Está sem Lucas, sem Oscar, sem Caleri. Entendeu? Mudou a dupla de volante. Mudou o esquema de jogo. Mudou a posição do Luciano. Então assim, galera, o futebol, ele não é difícil de entender. O difícil de compreender é que tem pessoas que ganham muito bem para fazer o simples e não conseguem. Aí fala, você não pode cobrar, tem que cobrar, eles ganham muito para verificar o óbvio de que o Bobadilla não era um jogador desprezível, que ele não podia ficar escanteado lá no banco de reserva sem nem pisar no campo, que o Wendel não é um jogador desprezível, que o cara não ficou 11 anos no futebol europeu de graça. A gente tem que cobrar no mínimo, mínimo de capacidade para quem ganha salários acima de R$1 milhão. Quem ganha R$1 milhão? E os caras não conseguem ver o básico. Então é isso aí, minha galera. Não esquece de curtir, de compartilhar, deixar o like e se inscreva no canal, tá bom? Forte abraço aí. E vamos São Paulo, né? Agora tô até com vergonha de dizer aquele juntos pelo São Paulo diante dessa merda, dessa diretoria aí. Um abraço.